Ok, vamos lá então, gravando aí o nosso primeiro vídeo sobre questões aí de interesse geral das pessoas sobre as suas religiões, sobre as suas indagações sobre a igreja que frequenta, né? Independente de qual igreja, se é presbiteriana, batista, adventista, metodista, wesleyana, enfim, não importa. Importa é que nós temos aqui alguns contextos que as pessoas trazem e a gente queria discutir algum. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre algumas questões que, conversando com amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós acabamos chegando a uma incógnita sobre alguma coisa que pode ser, ou poderia ser resolvida, até apenas dentro da igreja, mas me parece que quando a gente fala em Ellen White de maneira que não seja concordando com a igreja, parece que a coisa não fica tão simples, tão prática de se resolver. Me parece que o pastor acha que você está procurando pelo em ovos, não é? Seria como se você estivesse procurando problemas, né? E na verdade a gente encontra problemas, sim, né? A gente encontra falhas, né, grotescas em relação às falas de Ellen White e ao contexto bíblico, não é? Tem alguns pastores aí adventistas que entram na igreja e alguns tentam dar algumas explicações, até meio esfarrapado um pouco, mas torce aqui, torce lá, faz um cambalacho aqui, um cambalacho ali, acabam conseguindo alguma coisa. Mas tem outros que, assim, de verdade dão as explicações terríveis, assim, é um abuso à inteligência de qualquer um, né? Mas na maior parte das vezes a gente enrosca na frase, ela nunca disse, não é? Então fica difícil de conversar com o pastor quando ele olha para você e acha que você é um analfabeto funcional, que você não consegue ler nada ou não consegue interpretar nada, não é? Fica mais difícil um pouco. Vamos ver lá assim, nesse primeiro vídeo a gente vai abordar um tema que é conflitos nas falas de Ellen White. O que seria isso? O que seriam esses conflitos, hein, gente? Na verdade, hoje tem vários, né? Muitos. A gente vê nos sites por aí as pessoas toda hora com alguma indagação, algum contexto, alguma fala diferente aí, né? E eu separei para esse primeiro vídeo três coisas que me chamaram a atenção, né? E aí eu coloquei da seguinte forma: Ellen White disse, a Bíblia diz, e contradição na fala de Ellen White. Separei em 3 tópicos as coisas para ficar mais prático. Então eu vou ler primeiro o que Ellen White disse. Ellen White disse em um dos livros dela que os negros, impedidos pelos proprietários deles na época de conhecer a Jesus Cristo, de conhecer a verdade, não teriam culpa, a culpa cairia sobre os patrões deles, sobre os donos deles, né? Então perante Deus eles não seriam culpados, mas que também na justiça de Deus eles não poderiam ir para o céu, porque eles não aceitaram a Jesus, eles não conheceram a Jesus e sim, não tiveram Jesus como seu Salvador, né? Então, aqui ela indica que esse grupo, por bondade de Deus, no caso, ela diz lá, por sabedoria de Deus, ele seria considerado como se nunca tivesse existido. Ok. Bom, se eles nunca existiram, então, no final dos tempos, então, na volta de Jesus, quando a Bíblia diz que todo olho verá, não é? Haverá a ressurreição dos ímpios, a ressurreição dos justos, não é? Todo olho verá. Esse povo aqui se encaixaria em qual grupo, então? Provavelmente num terceiro grupo, o grupo que não vai ressuscitar. Porque se ressuscitar, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Ok? Então vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que na volta de Jesus Cristo, todo olho verá, e haverá 2 ressurreições, uma dos justos e uma dos ímpios, ou seja, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Não vejo onde esse grupo que Ellen White diz se encaixa biblicamente falando. Talvez alguém aí, algum doutor, algum mestre, algum pastor, adventista ou não, né? Se quiser deixar a explicação lógica para a gente aí no canal, fica à vontade, tá? Essa seria a primeira dúvida que me chamou muita atenção em relação a isso, porque me parece que ou Ellen White está indo contra a Bíblia ou ela está acrescentando alguma coisa à Bíblia, né? A segunda coisa que me chamou a atenção na leitura dos livros da Ellen White é que Ellen White afirma
que se os homens tivessem feito a sua parte, pregado fielmente o Evangelho, se dedicado à causa de Jesus Cristo, não é? Que Jesus Cristo já poderia ter voltado naquela época. Bom, daí já me surgiram algumas indagações, né? Porque a Bíblia diz que haveriam algumas profecias a se cumprir no final dos tempos, né? A gente tem lá as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e a própria conclusão dos 2.300 dias, né? Ou seja, 2.300 tardes e manhãs. Ok. Se Jesus Cristo já tivesse voltado nos tempos dela, ou não teria se complementado as 2.300 tardes e manhãs, não é? Ou se tivesse complementado, então as outras profecias seriam condicionais. Seria isso? Não haveria todo aquele processo que Jesus destaca lá em Mateus, aqueles fenômenos naturais, aquelas coisas todas, o julgamento, a passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo a partir de 1854, então o juízo investigativo não haveria também? Como que seria isso, né? Assim, me causou alguma não sei, algum senso assim de contradição nisso, sabe? Me parece que não está batendo, não está legal a explicação ali, né? Se perto de 1844, quando a Segunda Igreja Adventista, Jesus passou do Santo para o Santíssimo, ok? Os homens tivessem feito a sua parte e Jesus Cristo já tivesse voltado, então o julgamento que está sendo feito no Santíssimo agora por Jesus Cristo não seria necessário? Então já teria sido feito? Como que é essa ideia, assim? Se alguém puder estar de repente explicando, contribuindo com a gente, gravando um vídeo e liberando para que eu possa colocar aqui no canal, não é? Diga na introdução do seu vídeo, olha, pode colocar lá como resposta ao seu vídeo, ok? E eu coloco tranquilamente, ok? A terceira coisa que me chamou a atenção também, a princípio agora, porque são várias coisas na verdade, né? Tem um livro da Ellen White onde, na verdade não é só da Ellen White, né? Na verdade do Tiago White, do Bates e da Ellen White, né? Que ela afirma, quer dizer, eu acho que ela afirma, mas os pastores dizem por aí que não foi ela que afirmou, dizem que foi Tiago White quem afirmou, ok? Que em uma visão, em um arrebatamento, alguma coisa desse tipo aí, não é? Ela teria estado em planetas fora. Nesse livro, né, eu posso deixar depois o link abaixo ali com o livro ou a citação, se for o caso, eu posso estar enviando para alguém. Se a pessoa não souber de onde é que eu estou falando, eu posso estar enviando depois, tá? Mas nesse livro, colocam lá nesse livro que ela esteve em Saturno, Júpiter e possivelmente em outro ou outros planetas, ok? Ok, beleza. Me causou estranheza porque um pastor refutando essa ideia do pessoal do CACP, pessoal bacana, inclusive, muito bacana, a gente pergunta as coisas e eles têm muito bom gosto em mandar material e explicar o que eles pensam, como pensam, pessoal muito bacana mesmo. Eles disseram que Ellen White nunca, o pastor disse que Ellen White nunca disse, ok? Mas o livro foi colocado à disposição de todos e tem lá a assinatura nesse livro de Ellen White, Tiago White e do Dr. Bates. O Bates, ele acreditava acho que em vida fora do nosso planeta, era um estudioso, gostava de astronomia, essas coisas todas aí, ok? Ao que me parece, tinha bastante interesse em questão de planetas, né? Se Ellen White não disse isso, e isso está colocado no livro, e me parece que foi Tiago White quem colocou, aí me gera um problema quanto à questão do Tiago White ser um pastor adventista e dizer alguma coisa, ou atribuir uma fala à esposa dele, sendo que ela nunca disse. Isso aí ocorreria de uma forma a ir contra os 10 mandamentos, eu acredito, não é? Porque daí incide em falso testemunho. Você dizer que uma pessoa disse uma coisa que ela não disse, é bem complicado, não é? Então, assim, alguma coisa está errada. Ou ela disse e as pessoas não aceitam o que ela disse,
ou ela não disse, e aí o Tiago White disse e incidiu em falso testemunho, não é? Também não sei, enfim. Mas seria bom que alguém que conhece realmente a situação gravasse um vídeo explicando isso direitinho, nas entrelinhas, ok? Tem um pastor que gravou um negócio aí, e é estranho que ele até foi meio irônico com as coisas. Não creio que seja um pastor atuante, mas talvez, né? Enfim, mas é mestre ou coisa parecida, doutor, não sei. E ele diz que, não sei, fica difícil de entender o que esses caras dizem. Ela nunca disse porque ela disse que talvez, ou enfim, possivelmente, sei lá. Mas a verdade é que a fala está lá, está bem clara para todos que leem, tá? Cita 2 planetas, tem uma vírgula, e aí dizendo possivelmente mais um, ok? Então ela esteve em 2 e possivelmente em mais um planeta, ok? Beleza? Então seriam essas afirmações que são mais preocupantes em relação às coisas dela, as 3 primeiras mais importantes. Depois a gente tem outras questões, tipo, Ellen White afirmou ter visto Cristo e o Pai fora do Santíssimo em um trono, ok? O Pai sentado em um trono, Jesus sentado em um trono. Depois o Pai pega um carro flamejante, vai para dentro do Santíssimo e aí se assenta no seu trono. Logo após, em seguida, Cristo faz a mesma coisa, não é? Assentado estava, levantou-se, pegou um carro flamejante e foi para dentro do Santíssimo e se assentou à destra do Pai. Me causa uma certa estranheza, porque eu sempre vejo pela Bíblia que o trono do Pai se encontra no Santíssimo, não é? Uma outra coisa que me chamou a atenção foi que o pastor Paroski, em um dos vídeos dele, explica de forma assim, bem explícita, que existe um padrão na Bíblia onde sempre Jesus vai ao encontro do Pai no Santíssimo, e isso não ocorre ao contrário. Então, como o trono do Pai estaria fora, ele teria ido de encontro a Jesus no Santo, ou em qualquer outra parte do planeta, do planeta Terra, ou de qualquer outro planeta, ou em qualquer lugar, sei lá, não sei. Se Ellen White se referia ao santuário, se não estava no Santíssimo, ou estava no Santo, ou estava no pátio, que é a Terra. Não acredito que o Pai traria o trono dele até a Terra. Não vejo por que faria isso. Mas, enfim, se estivesse se referindo ao santuário, seria isso, não é? Encarando o santuário como modelo do que tinha aqui na Terra, dividido em 3 partes: Santo, Santíssimo e Pátio. A Terra seria o pátio, então, ok? Bom, não sendo isso, eu tenho uma outra indagação ainda. Quantos tronos o Pai tem e Jesus tem? Porque eles estavam em tronos, sentados em tronos, fora do Santíssimo. E eles não pegaram o trono e foram para dentro do Santíssimo. Okay? Eles saíram daquele trono, pegaram um carro flamejante e foram para o trono que estava dentro do Santíssimo. Então, o Pai e o Filho, eles têm trono em quantas partes do universo? Não sei se a Bíblia se refere a isso também. Não sei, eu nunca ouvi falar. Mas estamos abertos aí para qualquer discussão que haja, ou quem tiver alguma explicação plausível, respeitosa em relação a isso. Qualquer um que respeitosamente quiser responder, eu fico agradecido, né? Desrespeitosamente eu bloqueio e excluo, ok? Bom, por hoje é isso, gente. Esse é o nosso primeiro vídeo. Estamos levantando algumas questões aí sobre Ellen White, não é? Sobre as falas dela. E, enfim, teremos mais outras questões que já estão programadas. Na verdade, são várias, são muitas, não é? E eu espero ter contribuído aí para as pessoas, para refletirem um pouquinho, adventistas ou não, né? Não é falando mal da igreja adventista, frequentei lá por quase 30 anos, e tem muita coisa certa, muita coisa pregada corretamente lá, não é? Muita coisa hoje eu já não concordo mais, estudando a Bíblia um pouco mais, eu passo a não concordar com tudo que era dito ali, não é? Mas eu entendo que muita coisa que é dita ali não é dita a partir da Bíblia, mas a partir de Ellen White, e aí a gente nota que Ellen White tem algumas falhas, não é? Então fica mais difícil um pouquinho. Mas, muito obrigado pela atenção aí, tenham todos uma boa reflexão sobre o vídeo, e eu espero ver os comentários de vocês a respeito, ou explicações a respeito. Até mais, gente. Um abraço.